Porque tanto o professor como os pais estão perdidos por intermédio dos seus interesses. Ele tem levado a cabo uma formação que faz com que os nossos estudantes, em vez de desenvolver uma mentalidade estudantil significativa, capaz de fazer uma diferença na nossa sociedade, desenvolver realmente o intelecto humano, apenas alienação estudantil. Como é que se recupera um jovem que já desistiu mentalmente de estudar? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prazer Podcast, aqui onde a consciência não é uma tendência, mas sim uma estrutura. Ninguém desiste daquilo que vê valor, mas a realidade é que milhões de jovens estudantes estão a abandonar, de forma não presencial, de forma interna ou de forma consciente, os estudos. Para entendermos essa realidade, porque que muitos jovens abandonam os estudos, mesmo não querendo, temos aqui o consultor estudantil, Greg. Greg, seja bem-vindo ao Prazer Podcast. Muito obrigado, Sr. Manuel. Obrigado à Prazer Podcast por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui para nós discutirmos sobre um tema, senão, de extrema importância para a comunidade estudantil e o país de modo geral. Então, espero que o que nós iremos discorrer aqui relativamente ao tema venha de alguma forma agregar valor para as pessoas, porque acredito que esse é o principal propósito da Prazer Podcast. A Prazer Podcast, de facto, é que agradece a presença do Greg. Greg, sem enrolação, hoje não vamos falar de preguiça, vamos falar de algo mais desconfortável. Na tua visão, os jovens desistiram ou desistem simplesmente ou nunca chegaram a encontrar o verdadeiro sentido do estudo? Bem, no meu ponto de vista, como consultor estudantil, pesquisador até mesmo da mentalidade estudantil dos nossos estudantes na atualidade, o principal motivo, e disse muito bem o Sr. Manuel, diz respeito à falta de propósito estudantil que os nossos estudantes em si, infelizmente, não têm sido levados a refletir. Por que razão nós devemos estudar? Então, esse é um dos principais fatores que levam muitas das vezes os nossos estudantes a desistirem de estudar, porque não entendem por que razão nós devemos ir para a escola, por exemplo. Tanto que eu defendo que antes mesmo de nós, ou os pais encarregados de educação, primarem para esse quesito de levarem a orientarem os alunos para a importância de frequentar uma determinada instituição escolar, é necessário, a priori, dar uma orientação estudantil aos seus educandos, fazê-los compreender que o estudo em si carece de um propósito, e esse propósito que vai fazer com que os educandos venham ter a motivação necessária e essencial para não olharem em si o estudo como um fardo, um peso que normalmente eles enxergam, não é? E olhar o estudo com prazer. Claro, já fazendo essa associação com a Prazer Podcast.
Então, infelizmente, eu fico triste porque quanto mais observo a realidade estudantil aqui em Angola, então cheguei à conclusão que os nossos alunos, os nossos estudantes não estudam com prazer, mas sim com... É como se eles olhassem o estudo com um peso desnecessário para eles, por não enxergarem esse significado no estudo. Então, esse é o principal objetivo ou o principal fator que tem levado os nossos alunos a desistirem de estudar, ainda que eles não reconheçam isso publicamente. Greg, pela experiência que tens como consultor estudantil, o que é que está na base dessa realidade? A falta de interesse de estudar. Muito interessante. Eu, fruto desse tema bastante importante, preparei aqui 7 razões, ou 7 fatores, que levam as pessoas, sobretudo os jovens, a desistirem dos estudos. Mas antes mesmo de apresentar já essas 7 razões, quero fazer menção de uma frase que fiz referência lá na epígrafe do meu livro Independência Estudantil. É de um consultor brasileiro, Eduardo Ferraz. Ele diz que o desinteresse pelos estudos demonstra uma falta de ambição, e essa falta de ambição pode causar prejuízos significativos na carreira e na vida das pessoas. E quais são essas razões que têm levado os nossos alunos a desistirem de estudar, por mais que eles vão à escola, não é? Estão aí para a escola apenas para cumprir formalidade? A primeira razão diz respeito ao próprio sistema de ensino, o próprio sistema social e político, não é, que predomina na nossa sociedade. Dizia um grande sociólogo, Émile Durkheim, que os comportamentos sociais dos homens são influenciados pela ação que essa mesma sociedade vai exercer nos próprios indivíduos. O que isso significa? Se nós quisermos entender, por exemplo, por que razão os jovens já desistiram ou estão desistindo de estudar, em vez de nós atacarmos os efeitos, temos que atacar as causas, entender o porquê, a razão. O problema em si é que está na maneira como a sociedade, o próprio sistema político-educacional, tem como principal objetivo instrumentalizar os jovens, as pessoas, os próprios estudantes em si. Ou seja, que tipo de cidadão o sistema de ensino pretende formar para a sociedade? Que tipo de comportamentos estudantis ou mentalidade estudantil, ou até mesmo atitude mental estudantil, o sistema de ensino, não é, procura manifestar na vida dos estudantes? Essa é a grande questão. Repito, os comportamentos sociais dos homens são influenciados pela ação que a sociedade exerce sobre os indivíduos. Nada vem do nada. Eu faço referência a Émile Durkheim porque normalmente eu observo algumas matérias nas redes sociais e etc. de pessoas supostamente especialistas no assunto, na matéria, no campo educacional, e que quando vão para abordar esse tipo de assunto, o fazem de maneira fragmentada, ou seja,
abordam esse assunto numa perspectiva ou visão que está longe da realidade atual. Não sei por que razão estes especialistas assim o fazem, não sei. Se é para tentar tapar o sol com a peneira, também não sei. Mas, felizmente, por intermédio dessa iniciativa da Prazer Podcast, nós precisamos levar a verdade para as pessoas, porque o propósito é despertar consciência. O propósito é trazer transformação na realidade educacional e estudantil aqui em Angola. O que isso significa? Os nossos jovens estudantes estão a desistir de estudar porque o sistema social e político educacional impõe neles uma determinada formação que, por sua vez, se resume a uma mentalidade estudantil. Então, o sistema de ensino angolano, por intermédio das suas políticas, por intermédio dos seus interesses, ele tem levado a cabo uma formação que faz com que os nossos estudantes, em vez de desenvolver uma mentalidade estudantil significativa, capaz de fazer uma diferença na nossa sociedade, desenvolver realmente o intelecto humano, apenas os faz para, principalmente, como que se chama esse fenômeno? Alienação estudantil. Nada mais é do que formar uma mentalidade nos jovens que não os leve a realmente compreender a realidade social em que eles vivem. Logo, se eu não conheço a realidade social em que eu vivo, não tem como eu desenvolver uma mente capaz de trazer transformação nessa mesma sociedade. E temos um sistema social, que é o capitalismo, que pela sua influência, ela ensina os alunos, jovens estudantes, a não viajarem no mundo das ideias, do conhecimento, mas apenas ao consumo de bens, estou a falar produtos e serviços. Sim. Temos os mídias, que mais do que levar os jovens a pensar, ao entendimento, os leva para o entretenimento, distração. Essa é a principal, se não a maior de todas, de onde vão surgir as restantes que aqui eu vou fazer referência, que tem levado os nossos alunos a desistirem de estudar. Greg, sobre o sistema de ensino social e político que falou, faça-nos entender, mas o grande problema está em estudar ou entender a utilidade do estudo. Exemplo, falou dos mídias. Claramente que os mídias, né, falou muito bem, geralmente, quando apresentam sim, jovens, pessoas bem-sucedidas, é muito difícil apresentar assim, olha, o estudante, alguém que seguir o sistema de ensino estudantil, quando estudante, olha, os passos eu segui, fruto do meu estudo, eu obtive isso. Exato. Normalmente, nós vemos muito o jogador, ou músico. Será que isso se reflete nisso que falou o sistema de ensino social e político ou não por isso?
Bem, quando falamos... Na questão de influência, no caso. Sim, a influência dos mídias. Os mídias, como sabemos, eles têm os seus interesses, principalmente interesses comerciais. Sim. Logo, eles são muito seletivos nas pessoas que vão convidar para lá estar e abordar um determinado assunto. Agora, trazer alguém que, fruto do estudo ou da formação, conseguiu atingir, não é, os seus objetivos lá de vida, o que está em jogo são o número de audiência que isso vai causar, não é, interferir naquilo que são os interesses dos próprios programas, não é, desses próprios programas. Eu acredito que, e disse muito bem o Sr. Manuel, que o problema está na não promoção da literacia estudantil. Tanto o sistema social, tanto o sistema político-educacional, eles não promovem e não têm promovido a questão da literacia estudantil, que é um tema muito novo, porque eu trato lá, não é, nos meus livros. É um tema de que pouco se fala. Literacia significa educação, ou seja, educação estudantil, orientar as pessoas sobre a importância de estudar, ensinar as pessoas a se questionarem o que é estudar, por que estudar, para que, como, quando e onde estudar. Entenderem o propósito dos estudos, que eu chamo de propósito estudantil. Claro, se eu não recebo esse tipo de educação, que é responsabilidade da sociedade ou do ambiente em que eu me encontro, o que será de mim? Que tipo de mentalidade eu vou desenvolver quanto a esse assunto? Grego, como consultor educacional, falou e muito bem na questão de promoção, certo? A prazer, essa área, aqui nós, enquanto prazer, o foco é mesmo isso, promover a educação. Então, lanço o desafio, apresenta-me, dê a lista, enquanto os estudantes estamos aqui, vamos promover estudante, nome de 4 pessoas, melhor até sobretudo se forem angolanos, que por conta da educação seguiram o sistema de educação e conseguiram chegar no ápice, promoveram. Cita 4, que será como um exemplo, inspiração para os milhares de estudantes que estão nos a acompanhar. Prossiga, 4 nomes. Olha, na verdade, esses 4 exemplos que eu vou mencionar aqui, felizmente receberam uma educação estudantil, não por parte do sistema de ensino, não é? Mas muito por conta da descoberta da importância da autonomia estudantil. Eles entenderam realmente qual é o propósito do estudo. Logo, tal como eu faço referência no meu livro Independência Estudantil, existe uma diferença entre estudo e formação. E por eles entenderem essa diferença, se tornaram o que eles se tornaram, é mais por conta do estudo e não propriamente da formação, em virtude daquilo que são os condicionalismos que o próprio sistema educacional, não é, coloca para os estudantes. Então, o primeiro vai ser, se não um dos meus mentores, que muito exerceu influência no meu desenvolvimento da inteligência, Augusto Cury, o psiquiatra mais lido no Brasil, Augusto Cury. O segundo é um clássico, Sócrates. O terceiro, deixa cá ver o terceiro.
São 4, certo? São 4. Ok. Augusto Cury, Sócrates. Vou trazer alguém que é muito recente, que eu passei a seguir, que é o Rodrigo Silva, também um brasileiro, filósofo e antropólogo, e também um pastor. Mas Grego, 3. 3 é suficiente, mas Angola completou 50 anos de independência. Nos 50 anos de independência de Angola, nesse caso, cita-se o nome de 3 nomes angolanos que, por fruto da educação, dos estudos, podem seguir como exemplo, modelo, assim. Por quê? Porque, repara, quando se trata, provavelmente a grande questão está ali, os meninos. Por quê? Porque nós, quando falamos, o problema está a estudar, muito, em grande parte também possa ser que está em não entender, ou seja, o valor do estudo. Okay. Porque o estudante, vou dar um exemplo, muitos jovens, quando crianças, no mundo do desporto, muitos dizem, olha, se inspiram, por exemplo, eu vou treinar... Criação de modelos, referência. Boas, referência de modelo. Então, gostaria que, se possível, já me falou 3 nomes, Augusto Cury, Sócrates e o Rodrigo Silva. Se pudesse citar o nome de 3 angolanos que poderia seguir como modelo dos jovens estudantes, no caso, é possível mencionar? Tu como consultor É possível sim. Menciono aqui o poeta maior, Agostinho Neto. Sim. Menciono também eu quero falar Pepe Tela, o outro nome está a fugir à mente. Pepe Tela, temos muitas mentes pensantes aqui agora. Olha, até o momento só me vê esses 2. Agostinho Neto, Pepe Tela. Aqui eu vou citar meus professores de Sociologia da Educação. Quantos conhecem? Porque aqui a questão não está propriamente no grego, está no geral, sim, geral. Sim. Mas pronto, grego. É só, pronto, lancei, no caso, esse desafio para isso aí, nós enquanto sociedade devemos refletir profundamente. Sim. Porque repara que se eu lhe dizer assim, cita nome de 4 figuras aqui, pronto, em Angola, que não necessariamente por meio de estudo, que é referência de sucesso. Vou citar no âmbito cultura, né? Cultura, estou a falar arte, né? As artes, músicos, não sei se faço jogo conseguir. Podemos pegar a questão de música como referência de sucesso. Qualquer criança, se chegar e perguntar assim, olha, quantos? Vai dizer XXY. Artista. Dizer. Mas aquilo, quando se trata de educação, né, ficamos nessa. E o que acontece? Fica-se com a sensação que os jovens, em grande parte, não têm assim um modelo. E a pergunta é, de quem é a culpa? Ou ficaria melhor, né? Porque o grego, por exemplo, no âmbito de consultor educacional, já percebeu isso. Sim, já percebi. Por isso que eu fiz esse questionamento de quem é a culpa, porque é preciso valorizar os nossos, não é? É preciso valorizar os nossos, até muito por conta daquilo que é o amor à pátria. Muitos estão a perder esse amor à pátria, porque
sociedade em que nós estamos, não é? Falo especificamente da sociedade angolana, não valoriza os seus. Logo, quando eu sou valorizado fora, como é que fica a imagem que eu terei sobre a minha própria nação? Então, é um assunto que de fato já refleti e é muito triste, porque os jovens eles precisam de bons modelos, são esses modelos que vão influenciar os comportamentos desse mesmo jovem e até mesmo definir o destino desse mesmo jovem. Então, a questão do modelo é extremamente importante e quando tivermos modelos nacionais cujo trabalho que realizaram é bastante significativo e agrega valor para a sociedade, então é necessário que nós venhamos promover essas grandes personalidades cá no nosso país. Greg, como consultor, pela experiência que já tens, naquilo que você acredita, deve-se ensinar primeiro o conteúdo ou o pensamento? Isso é relativo. Como é que eu vou pensar se não existir um determinado conteúdo? Por que eu fiz essa pergunta? Porque a pergunta que me faz me leva a ter que escolher ou priorizar o pensar ou o conteúdo. Tanto pensar como o conteúdo são importantes. Por isso é que existem os sistemas educacionais para transmitir os conteúdos que foram produzidos historicamente, não é? E por intermédio desses conteúdos levar os alunos a pensar o mundo que os rodeia, pensar a si mesmo, pensar propriamente como cidadão. Então não se trata de quem é que veio primeiro, mas a prioridade, defendo, do sistema de ensino é levar os alunos, por intermédio dos conteúdos que são ministrados dentro da sala de aula, a pensar. E não apenas, tal como a lei de base especifica, os princípios lá do sistema de ensino angolano, levar os alunos à aquisição de conhecimento. Nós já não estamos na era de apenas adquirir conhecimento. Não. Porque o conhecimento é dinâmico, não é estático. Nós estamos na era, e deveríamos estar, na era em que, mais do que receber conhecimento, receber informações, é ajudar os alunos, por intermédio desses conteúdos que eles recebem, a desenvolver uma consciência crítica destes mesmos conteúdos. Porque se ficarmos apenas nessa máxima de aquisição do conhecimento, os alunos não vão perceber que o conhecimento é dinâmico, não é estático. E as escolas, assim como os professores, vão continuar a entender ou a disseminar verdades absolutas dentro da sala de aula. Porque o nosso ensino é muito reprodutivista. O nosso ensino não ensina, por mais que está especificado lá na lei de base, mas não ensina os nossos alunos a pensar. Por isso é que nós temos mais alunos decoradores
e repetidores de quê? De informações. O que está na base? Qual é a causa disso? É muito profundo. Estamos aqui, nós, como consultor estudantil grego, daqui, a grande verdade que se passa é que muitos encarregados, e vem aqui a ironia, muitos encarregados foram alunos também, foram estudantes e alunos. E que, de facto, por mais que se esforçam, tentam compreender, acabam por não terem o êxito que desejam. Porque se a escola, nesse caso, a instituição, o propósito da instituição é que os alunos tenham êxito. O propósito dos encarregados é que os seus educados tenham êxito. O propósito do aluno ou estudante é que ele próprio tenha êxito. O que faz com que, na sua grande maioria, não tenham êxito? Quem estuda a realidade educacional em Angola e o próprio sistema social vigente vai se deparar sempre com esse paradoxo. Ou seja, é um sistema que na teoria diz uma coisa e na prática nós percebemos uma outra coisa. Quando me pergunta onde é que está o problema, está nos interesses. Interesse de quem? Político-educacionais. O tipo de homem que eu quero formar para a sociedade, uma sociedade que pensa. Se for um estudante que pensa, esse jovem vai questionar, vai criticar, vai se posicionar quanto, por exemplo, às desigualdades sociais que existem na nossa sociedade. Então, por que razão eu vou formar alguém que pensa, alguém que tenha consciência crítica, se eu quero, não é o grego, né? Claro, a todo custo a manutenção da ordem. Ok. Pronto. Vou ser meio que provocador. Porque é meu papel, eu estou aqui, né, tentar fazer com que os nossos internautas que estão nos acompanhando se foquem em solução. Vou pegar um exemplo. Ninguém ensina, pelo menos até onde eu sei, eu sou pai, mas ninguém ensinou alguém a ser pai. Ninguém chega ao indivíduo e ensina, olha, ser pai é assim, essa forma de estar. E o que é que acontece muitas das vezes? Ninguém ensina o aluno como estudar. O aluno entra para o ensino fundamental, na iniciação é ensinado as letras. Ninguém ensina o aluno como o cérebro funciona, porque, olha, vamos pegar um exemplo. Geralmente o cérebro funciona da seguinte forma: esforço, resultado, motivação. Né? São lá, motivação, recompensa. Nas escolas, o que acontece? É esforço, confusão e nenhum resultado visível. Né? Dali, o que acontece é que o aluno, por vezes, também fica perdido, porque o aluno... Eu já fui aluno e o Greg, como consultor estudantil, também percebe isso. Repara que muitas das vezes os alunos sentem receio, a grande maioria sente receio de serem julgados ou rotulados como burro. Né? E realmente isso faz com que sejam acanhados, com que sejam... Greg está lagrimando, como é que é? Ou é para pé da luz? Talvez. Epá, desculpa lá, então nós não temos... Sim. Eu tenho assim, eu perco facilmente o raciocínio, mas pronto. Vou dar na opção. Sim, só. Pois. Então, a ideia é essa. A ideia é que
o que nós pretendemos, nesse caso, não é? Internauta, é que aqui como consultor, eu queria que também nos dê luzes. Não é? Por exemplo, vamos lá ver, nos focamos que sim, o sistema, como falou muito bem, faz a sua parte, mas tem aqueles estudantes que muitas das vezes ele quer, mas ele não sabe o que está por detrás do sucesso dele. Sim, e é necessário primeiro, muito obrigado, é necessário primeiro fazê-lo perceber que esse insucesso, não é? O maior de todos os fatores é o sistema, porque senão estaríamos a passar uma informação descontextualizada, fora da realidade. E fazendo o aluno perceber esse fator, então ele vai se questionar mais. É possível encontrar um meio termo, já que os sistemas não me transmite ou não me dá uma educação estudantil? O que é que eu posso fazer para que eu tenha bons resultados na escola? Será que há um outro lugar onde eu posso desenvolver a literacia estudantil? E isso o aluno só consegue por intermédio da autonomia estudantil, que vai acessar aquela curiosidade para ir atrás do conhecimento. Hoje estamos na era da informação. Temos as redes sociais. É lá onde possivelmente eu posso encontrar soluções para o meu problema. Livros. Tem livros que abordam sobre literacia estudantil. E eu tenho vários livros desse teor. Agora, no meu entender, como consultor estudantil, por exemplo, eu procuro levar proposta para as escolas a fim de promover a educação estudantil para os seus alunos. Nessa proposta, as escolas deverão integrar os professores, os pais encarregados de educação, porque tanto o professor como os pais estão perdidos. Desculpe. Tanto os professores e os pais estão perdidos. Estão perdidos por quê? Falta de literacia estudantil. Se a sociedade, nem mesmo a escola, ensina a educação estudantil, como é que os pais terão a habilidade ou a capacidade de orientar a vida estudantil dos seus educantes? Se os professores pouco se importam com essa temática, até porque a maioria deles não investigam, não pesquisam, não procuram refletir o que está por detrás dos problemas de aprendizagem, desse fraco desempenho dos alunos na escola. Os nossos professores, muito sinceramente, fruto das minhas observações e também fruto daquilo que é a realidade social que nós vivemos, estão mais preocupados com o salário. Estão mais preocupados com a própria sobrevivência. Então, se eu tenho um professor que mais está preocupado com a sobrevivência, com o salário, que se tornou o principal motivador desses professores, logo eles não pensam. Se não pensam, como é que eu vou ensinar os meus alunos a pensar, a descobrir os reais fatores que estão, né, por detrás do seu fracasso escolar ou estudantil? Não tem como. Eu já fui convidado a participar reuniões, não é, em muitas escolas,
com pais encarregados de educação, professores a chamarem a atenção nos encarregados de toda a situação que envolve lá o educando, e nem o professor, nem o próprio pai conseguem entender ou chegar a um consenso do porquê que isto está a acontecer. Por isso é que eu disse anteriormente que tanto professores como os pais estão perdidos. A própria escola em si está perdida. Greg, Estão a andar às escuras. problemas existem, estão encontrados, e o Greg falou, né, mencionou muitos deles, estamos aqui. E nós, enquanto prazer, nós também nos focamos realmente naquilo que são as possíveis soluções. Então, gostaria aqui assim vamos nos focar nesse exato momento em soluções. Por exemplo, na tua visão, quando aqueles estudantes que geralmente dizem, olha, não gosto de estudar, quando um estudante, como consultor estudantil, quando um jovem estudante chega e diz assim, olha, não gosto de estudar, o que realmente está por detrás dessa palavra? Quando um jovem chega e diz, não gosto de estudar. Eu, normalmente, quando estou a fazer uma consultoria, não dou respostas prontas. Eu procuro fazer mais perguntas do que dar respostas prontas, a fim de compreender realmente as razões que estão por detrás, por exemplo, de tais argumentos. Sim, pela experiência que tem, sim. Quais são as razões que estão por detrás dessas questões? Primeiro, não sei se me faço entender, porque aqui já não estamos a... Sim. Já filtramos, não tem a ver instituição, já não tem a ver encarregados, nós estamos a focar num elemento, na essência, na causa, no caso do estudante. Sim, eu já citei a primeira razão. Sim, a primeira razão falou o sistema do ensino, social e político. Segundo, é a falta de literacia estudantil. Falta de literacia estudantil. Já que devemos focar em solução, a literacia estudantil fundamenta-se no seguinte princípio. Os alunos, antes mesmo de chegarem à escola ou serem matriculados em uma determinada instituição escolar, os pais primeiro precisam de receber essa orientação estudantil. Porque para mim o estudo começa em casa. Por isso é que no meu livro eu faço essa diferença entre estudo e formação. Lá eu digo que a formação é uma obrigação social. O estudo é um prazer individual. Logo tem que começar dentro de casa. Se os meus pais tiverem conhecimento sobre educação estudantil, é óbvio que eu vou sair de casa com uma bagagem cultural que me permite se enquadrar na realidade das escolas ou das instituições escolares. Com literacia estudantil, por exemplo, eu saberei o que é estudar? Saberei por que estudar? Propósito. Para que estudar? Objetivos. Como estudar? Ferramentas, técnicas e estratégias de estudo. Onde estudar? Fazê-los perceber que não se estuda apenas onde? Na escola. Na escola nos formamos, em casa devemos estudar. A realidade de nossos alunos é que em casa, entretenimento, televisão, smartphone, é distração.
para só depois se lembrarem que não, eu tenho que ir para a escola, pegar o caderno e está lá. E assim é a mentalidade dos nossos alunos, e nós pensamos que realmente estamos a formar grandes quadros. Com esse tipo de mentalidade, não. Quanto estudar? Pierluigi Piazzi, um italiano brasileiro, falecido recentemente, lá no seu livro Aprendendo Inteligência, ele diz: estudo não é questão de quantidade, e sim de qualidade. Quando ele se refere à quantidade, é que os nossos alunos passam o resto da semana, trimestre, na distração, para que, quando se avizinha as provas, é o momento em que eles vão lá correndo para os cadernos e supostamente estudar. Ficam lá, se matam tanto de estudar, só para tentar decorar. Então, não é questão de quantidade, é questão de qualidade. E essa qualidade os alunos só terão quando desenvolverem a literacia estudantil. Por isso é que o meu primeiro livro, que será publicado recentemente, o título é Independência Estudantil. Quem tem literacia estudantil tem autonomia estudantil. E o segundo que eu estou a escrever é Inteligência Estudantil. Ou seja, os alunos precisam compreender, assim como as outras atividades humanas, o estudo requer aplicação da inteligência. É preciso saber estudar com inteligência. Quando se estuda com inteligência, claro, teremos qualidade no estudo. Então, aqui está a solução: promover a literacia estudantil, ou seja, promover a educação estudantil. E a melhor forma de fazê-lo é por intermédio da autonomia estudantil e da inteligência estudantil. Uma pergunta provocadora. Greg, certeza que foi estudante, também foi jovem estudante. Exato. A pergunta é, quando era jovem estudante, estavas ou foste munido dessas ferramentas todas que mencionou? Não. Não. Infelizmente. Não. Não diria infelizmente, porque apesar de não estar munido, hoje temos o Greg. Sim, mas ainda assim eu digo que infelizmente. Pois, está bem. Mas agora, como é possível, mediante a realidade, o Greg não teve acesso a essas ferramentas, mas o Greg conseguiu transformar-se em um consultor estudantil, ajudar outras pessoas que têm essa dificuldade, mas também eu de certeza que o Greg teve colegas que tiveram a mesma situação, as mesmas condições, mas não tiveram, diria eu, a sorte que o Greg teve. Não vou muito por conta do fator sorte. Forma de falar. Também desconheço a realidade, não é, na altura dos meus antigos colegas, então não posso afirmar aqui se realmente eles tiveram ou não esse privilégio que eu acabei descobrindo atualmente. Eu digo muito por conta dessa minha inquietação, dessa minha sede por conhecimento, sede de descobrir como é que as coisas funcionam. Porque foi por intermédio dessa iniciativa que eu acabei descobrindo essas ferramentas, fruto da autonomia estudantil. Não aprendi em casa, não aprendi na escola, nenhum professor, se bem me lembro, alguma vez abordou sobre o assunto aprender a estudar. Nunca. Greg,
Dos internautas que estão nos a acompanhar, portanto, que estão a passar por uma dificuldade, que não têm apoio, não têm ferramentas de ensino e pronto, estão a acompanhar e sentem inspirado ver o Greg como consultor, que consegue ou que caminho o Greg poderia indicar para eles, né, que independentemente, mediante a realidade, porque muitas das coisas que falou muito bem do sistema de ensino está associado à fraca, o ponto 2 que falou tem muito a ver com a literacia estudantil. Exato. Claro, porque muito por conta da realidade atual, né, que nós estamos a frequentar, os materiais didáticos ainda não chegam para todos. Então, que caminhos é que o Greg pode indicar para os demais internautas, jovens estudantes, podem seguir? Bom, eu aqui poderia frisar sobre a importância não é, dos mentores. Para mim é o melhor método que eu posso indicar para os nossos internautas. Ter mentores nos possibilita a trilhar um determinado caminho com sabedoria, com conhecimento, com as ferramentas que vão nos permitir atingir os objetivos que nós desejamos. O que quero dizer com isso é, se o Greg é um consultor estudantil, logo os alunos poderão ter, por exemplo, o Greg como um mentor estudantil. Os pais poderão ter o Greg como um mentor estudantil. As escolas, principalmente, poderão ter o Greg, por intermédio, por exemplo, do DEP, que é o Programa de Desenvolvimento Estudantil, como um meio para levar a literacia estudantil dos nossos alunos. Tanto é que, muitas das vezes, eu desafio os gestores escolares para o desenvolvimento do departamento estudantil. As nossas escolas carecem, por exemplo, do departamento estudantil. Não há. Bom, então, internauta, ficou a mensagem, o caminho, a direção do Greg que é consultor estudantil. Greg, para dar checkmate na pergunta que eu fiz anteriormente, como é que deveria, ou melhor, como é que se recupera um jovem que já desistiu mentalmente de estudar? Boa pergunta. Boa pergunta. Mais do que criticar esse jovem, nós primeiro precisamos perceber se existe essa oportunidade da parte do próprio jovem, essa abertura para aprender, ou seja, para saber ouvir aquilo que uma determinada pessoa, né, quer passar para ele. Falo concretamente da humildade. Eu normalmente, quando não enxergo humildade em alguém, então prefiro não lançar as minhas sementes, que é o conhecimento, sobre essa terra. Não vai produzir. Agora, quando encontro um jovem que realmente está preocupado com o desenvolvimento saudável da sua inteligência, aí sim eu me esforço bastante para abrir a visão desse jovem, fazê-lo perceber aquilo que o consultor brasileiro Eduardo Ferreira disse. O desinteresse pelos estudos demonstra falta de ambição. Ou seja, quando o jovem chega até esse ponto, é porque, acredito eu, que ele já não enxerga ou já não tem ambição na vida.
Porque vou lhe dar um exemplo. Conheço um rapaz bom, excelente em matemática. Eu normalmente uso algumas ferramentas em consultoria para ajudar os alunos a identificar, por exemplo, os seus talentos. E nem foi necessário eu aplicar essa ferramenta, imediatamente eu percebi que eu estava diante de um futuro gênio em matemática, que só precisa de quê? Oportunidade. Não sei porquê, Deus, o universo, permitiu que ele chegasse até mim. Os pais, ele vive com a avó. O pai os pais tiveram esse menino. Como que eu vou usar? Aqueles encontros esporádicos e que, por consequência, deu como resultado uma gravidez indesejada e o menino surgiu. Só que o pai, nesse momento, já não está aqui em Angola. É um nigeriano e está nos Estados Unidos. Só veio cá em Angola a questão de negócio. E a mãe já está com uma outra pessoa e que muitas das vezes esse padrasto cria algumas situações que faz com que a mãe não venha se preocupar conforme deve ser com esse menino. O avô já é aposentado. E quando ele chegou até mim, eu parei e pensei, o rapaz nem sequer tem possibilidade de pagar, não é? Pelos treinamentos. O que eu vou fazer? Vou mandá-lo embora? Não posso fazer isso. A minha missão é servir. Eu faço as coisas por propósito. Porque se eu mandá-lo embora, amanhã será aquele jovem que vai trazer sérios problemas na sociedade. E nós vamos criticar, vamos apontar dedo. Mas quando esse jovem estava necessitado, ninguém quer. Estendeu a mão. Eu tive que entrar em contato com a direção de uma escola e sensibilizar o diretor da escola para esse jovem pelo menos terminar o primeiro ciclo. Tivemos que sensibilizar só para reduzir lá na propina. E felizmente terminou o primeiro ciclo, não conseguiu entrar para o ensino médio pelas mesmas razões. Mas para mim um grande quadro fenomenal em matemática. Então, com esse exemplo, com essa história, eu quero dizer que os jovens só precisam de uma oportunidade. Os jovens só precisam de orientação. Os jovens só precisam de ser compreendidos, não criticados. Precisamos entrar no mundo dos jovens, sair do nosso mundo e tentar compreender o mundo deles. Porque só assim, criando essa empatia, essa compaixão, esse senso de humanidade, que nós vamos conseguir influenciar corretamente o jovem. Até mesmo esse jovem que diz que já desistiu de estudar, já não sente prazer. Porque o prazer, ela desenvolve-se, cria-se. Então, é fazê-lo perceber o propósito do estudo e os benefícios que
que o estudo vai trazer para a vida desse jovem. Eu, pelo menos, tenho lá as minhas ferramentas, por mais que o jovem venha e diga que não, eu não gosto mais de estudar e etc. Pode até ser cabeça dura, mas as minhas palavras vão te perseguir para toda a vida. E a própria vida, mais tarde, vai te fazer perceber isso que eu tanto procurei transmitir para você. E são muitas pessoas que nas minhas formações, eu dou várias formações, e hoje, quando se encontram comigo, ele fala: formador Greg, aquilo que você costumava falar lá, agora estamos a ver. Por exemplo, eu estou na faculdade, dizia um deles, e agora eu percebi a importância, por exemplo, de cultivar o hábito de leitura. Ou seja, esperaram estar na faculdade para entender a importância de cultivar o hábito de leitura. Então, essa é a minha recomendação que eu dou. E todo aquele que diz que já não sente prazer pelo estudo, pode entrar em contato comigo. Vamos ter um talk, uma conversa básica, e vamos ver se realmente esse prazer pelo estudo não vai voltar. Ok. Greg, pronto, depois das palavras e de facto muito comovente que acabou de falar, nós também já estamos mesmo na reta final, o tempo já está no fim. Então gostaria, pronto, que tu fizesse uma breve conclusão. Provavelmente já percebi, falou, existem 7 pontos, mas em função do tempo, infelizmente, falou apenas de 2 pontos. Então o momento é esse, tens aí uns minutinhos para ver se faça a conclusão do tema a respeito. E também, como já falou, as pessoas que têm dificuldade, querem entrar, podem entrar em contato com o Greg. Se deixar já também, olhando aí para a câmera, os contatos, as pessoas onde podem procurar uma consultoria sua. Então, bem, dizer aos nossos internautas que é bem verdade que não tem sido fácil a realidade educacional em Angola. Não tem sido fácil a questão até mesmo de oportunidade para frequentar uma determinada instituição escolar. Não tem sido fácil para vocês que se encontram a frequentar uma determinada escola, os desafios que vocês enfrentam. Eu conheço, porque passei por isso, ter que lidar com professores que desconhecem o propósito pelo qual estão ministrando as aulas. E muito por conta desses professores, que é um dos fatores, não é? Essa postura que muitos professores têm diante dos alunos, também uma das causas que os alunos, ou faz com que os alunos deixam de estudar. Então eu quero dizer que continuem firmes e procurem, acima de tudo, entender essas razões que nós falamos aqui. Primeiro, o sistema. Segundo, a falta de literacia estudantil. Terceiro, falta de propósito estudantil. O quarto, o excesso de preocupações. O quinto, que é a paixão pelo entretenimento, que tem substituído o amor pelo conhecimento. O sexto é a monotonia didático-pedagógico dentro das salas de aula.
E outras, não menos importantes, são as oportunidades, não é? Que vocês muitas vezes não têm para ingressar a uma determinada instituição escolar. Então, para aqueles que ambicionam voltar a sentir prazer pelo estudo, quero deixar aqui a minha conta do Facebook, Greg Escritor, é o meu nome, é só pesquisarem lá no Facebook e vão me encontrar. Os contatos são 942 49 45 18, 952 838 938. E claro, continuam e permaneçam conectados nesse canal Prazer Podcast, porque também uma das formas de vocês encontrarem conhecimento, não é? Informações que vão agregar valor para a vossa vida estudantil. Muito obrigado, consultor estudantil Greg, pela presença, né? Agradecer vocês, caros internautas, que nos acompanharam até aqui. Eu gostaria de fechar com algumas reflexões. Nós ouvimos constantemente que, dentro do trabalho que nós temos efetuado, muitos estudantes têm a ideologia ou a mentalidade de que estão a estudar para ser alguém. Quer dizer que espero que depois desse podcast e as sábias palavras do consultor Greg, vocês percebem que de agora em diante vocês não estão a estudar para ser alguém no futuro. Vocês não estão a estudar para ser alguém no futuro. Estão a estudar para deixar de ser dependente do presente. Tá? O problema, depois do que aqui o consultor Greg foi falando, foi apontando e cheguei a uma conclusão. Ou seja, o problema nunca foi a falta de capacidade. O problema foi a falta de clareza, método e direção. Se o jovem entender isso, o jovem estudante no caso, entender isso, sabe o que vai acontecer? É que ele não vai deixar de estudar. Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai começar a estudar. Tal como o Greg falou no exemplo dele, de forma pessoal, apesar de não ter as ferramentas, e está lá até hoje. Para si que nos acompanhou até aqui, nós ficamos gratos. Lembre-se, nós aqui, enquanto Prazer, não pedimos like nem subscrição, apenas pedimos consciência. Sabemos que uma pessoa consciente fará o certo. Até o próximo episódio.